Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e o tema da nossa aula hoje é romantismo, mas mais precisamente a gente vai falar sobre a introdução do romantismo no Brasil e a primeira geração. Mas claro, para a gente começar a falar desse romantismo no Brasil, a gente tem que entender o que veio antes, né? O que veio antes desse romantismo no Brasil, que começa aqui em 1836, 14 anos depois da nossa independência. No entanto, muita coisa aconteceu antes para que esse romantismo aqui no Brasil acontecesse. Principalmente as grandes revoluções que acontecem na Europa. Para você ter uma ideia, o romantismo ele inicia mais ou menos, a ideia romântica, né? Mais ou menos inicia na Alemanha, sim, é lá na Alemanha que inicia esse movimento, né, de romântico, essa ideia do pessimismo, né, do egocentrismo, essas características que o romantismo traz, começam lá na Alemanha, com um movimento chamado Tempestade e Ímpeto. Esse período era um período de muita dor, vou chamar assim, né? Por quê? Porque era o que a gente chama de período do mal do século, ok? Então, lá nesse período na Alemanha, havia muito um contexto do pessimismo, né, da negação, do egocentrismo, tá certo? E esse período ficou sendo chamado como o período de tempestade e ímpeto. Falando nisso, acompanharam essa perspectiva alemã outros países também, como a França, a Inglaterra e, claro, Portugal. Na França, o romantismo ele tem como influência, claro, a Revolução Francesa e outras revoluções. A Revolução Inglesa, a Revolução Industrial vão ser pacotes aí que vão ajudar, de revoluções, né, que vão ajudar nessa perspectiva da revolução, desse contexto revolucionário que inicia o romantismo. Não é à toa que quando a gente estuda o romantismo, automaticamente a gente se lembra daquele contexto francês, do contexto da revolução, que pregava a liberdade, igualdade e fraternidade. Partindo disso, eu falei Portugal, você lembra? Pois é, em Portugal nós tivemos a revolução entre liberais e conservadores. Foi bem no período da introdução do romantismo em Portugal. Liberais ao lado de Dom Pedro IV, e esse Dom Pedro IV é muito conhecido da gente, e conservadores ao lado de Dom Miguel, irmão de Dom Pedro IV. Nesse período, quem vem são os revolucionários liberais, Dom Pedro assumiu o poder, tá certo? E esse Dom Pedro IV é o nosso primeiro aqui, porque ele foi o nosso primeiro imperador, aquele que proclamou a independência. Mas ele vai para Portugal, assumiu o trono lá e aí gera essa revolução. Em Portugal, o romantismo inicia com a publicação, claro, literariamente falando, da obra Camões, do Almeida Garré, que é uma biografia romanceada. Mas a nossa aula vai falar principalmente do romantismo no Brasil. E você deve estar se perguntando, por que você falou tudo isso antes? Porque tudo isso foi alicerce necessário também para a construção da nossa literatura aqui no Brasil. Afinal de contas, a nossa literatura brasileira ela vai ter uma influência do modelo europeu. A literatura brasileira romântica e outras correntes literárias vão ter uma influência muito grande. Eu costumo dizer que vão beber na fonte, né, do modelo europeu também, ok? E no Brasil não foi diferente. Aqui no Brasil ainda vivíamos, né, uma sociedade ainda primitiva, vou chamar primitiva, gente, porque se comparado ao modelo europeu, ainda precisávamos caminhar bastante, certo? E aí, essa sociedade recebe a família real aqui. Quando a família real chega ao Brasil, numa sociedade ainda caminhando, colônia, né, portuguesa, a família real traz também a possibilidade de algumas, vou chamar de inovações, né? Mas, na verdade, a família real, quando chega ao Brasil, ela, de alguma forma, traz algumas perspectivas, como, por exemplo, a abertura dos portos, as nações amigas, tá certo? A construção de estradas, a criação do Banco do Brasil. Além disso, a família real também foi responsável pela criação de escolas de ensino superior, bibliotecas públicas e museus. E não satisfeito, isso foi fantástico também, a família real foi responsável por trazer para o Brasil, certo? As missões artísticas. Nós tivemos a missão artística francesa, que foi extremamente importante aqui no Brasil, e a missão artística austríaca, certo? A francesa, ela foi responsável aqui no Brasil, é claro, né, pelos nossos artistas viajantes. Muitos de vocês já devem ter visto algumas imagens, né, de artistas que vieram para o Brasil
não fotografar porque não tinha fotografia, mas pintar as belas paisagens, as pessoas e etc. Outra função, né, outra perspectiva da missão artística francesa aqui no Brasil era criar uma escola de belas artes, e deu certo, certo? A perspectiva era criar uma perspectiva de arte brasileira. Deu certo, Patrícia? Deu. Caminhamos ainda hoje, mas deu muito certo para o período em execução, tá certo? Outra coisa, com a família real aqui no Brasil, de alguma forma surgiu no pensamento, no coração das pessoas, um ideal nacionalista. Gente, ainda no século XIX, éramos colônia portuguesa. É claro que a gente sabe que os países passaram bem mais tempo. No entanto, com a família real aqui, aquele sentimento de nacionalismo aflorou muito mais, tá certo? E aí, com a saída, né, de Dom João, com a volta da corte para Portugal e etc., o que vai acontecer? Dom Pedro proclama a independência. Detalhe, a independência do Brasil acontece em 1822, mas o romantismo no Brasil só acontece em 1836, 14 anos depois da nossa independência. Mas esse sentimento de nacionalismo ainda está muito grande, ainda está muito exacerbado, principalmente nos nossos intelectuais. Claro, muitos deles moravam na Europa, sim, mas o Brasil acabara de se tornar independente. Olha aí, gente, o Brasil não era mais colônia portuguesa. Precisávamos criar um ideal de nacionalismo, ou seja, a perspectiva do romantismo era fazer uma identidade nacional. E aí esses jovens, como o caso, né, dentre eles o Gonçalves de Magalhães, criam uma revista chamada Revista Niterói. É nessa revista que eles publicam as principais ideias dessa nova corrente, que não é tão nova, afinal de contas é um modelo europeu, mas essa corrente que a partir dali passaria a fazer parte também do Brasil. Nessa mesma revista e nesse mesmo momento, o Gonçalves de Magalhães também publica a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Essa obra que marca o início do romantismo no Brasil na poesia. Mas detalhe, antes dessa obra propriamente dita, nós tivemos uma outra obra publicada, mas que não deu tempo, né? Não tinha provavelmente o caráter do romantismo que eles queriam para a época, que é A Filha do Pescador, do Teixeira de Pascoais. No entanto, essa obra não foi considerada como um marco, apesar de ter sido escrita antes de Suspiros Poéticos e Saudades, e sim Suspiros Poéticos e Saudades do Gonçalves de Magalhães, que era quem estava realmente liderando a proposta da construção desse romantismo aqui no Brasil. Mas detalhe, gente, o Gonçalves de Magalhães, ele inicia o romantismo no Brasil, mas quem consolida literalmente o romantismo no Brasil na poesia é o Gonçalves Dias, o maranhense Gonçalves Dias, tá certo? Então a gente pode dizer que o Gonçalves de Magalhães ele é o introdutor do romantismo no Brasil e o Gonçalves Dias, não confundam os Gonçalves aí, o Gonçalves Dias ele é o consolidador, é a pessoa que realmente produziu muitos textos e trouxe essa perspectiva romântica para o Brasil definitivamente, ok? A obra do Gonçalves Dias, né, ela tem tanto as temáticas indianistas, quanto ela vai ter a temática amorosa, afinal de contas a gente está falando aqui de uma corrente que é uma corrente que vai retratar a burguesia, mas é uma corrente que vai falar realmente de sentimentos. Como é que a gente sabe disso? Olha as principais características do romantismo que eles vão trazer para a gente. Primeira coisa, oposição à estética neoclássica. O objetivo do romantismo não era mais imitar esse modelo clássico, e sim se opor a ele. Liberdade formal, e eu costumo dizer que há uma liberdade de construção sim, uma liberdade de escrita, ninguém precisa fazer só soneto, a gente não precisa fazer só oitava, há uma mistura de estruturas. Originalidade, nacionalismo, afinal de contas, o sentimento nacionalista ele vai fazer parte desse contexto romântico. O indianismo, o índio, gente, vai ser apresentado como o nosso herói nacional, certo? Ele vai ser idealizado. Claro que dentro da perspectiva romântica, o índio ainda vai ser comparado ao cavaleiro medieval, contanto que a gente chama isso de medievalismo. A individualidade, o saudosismo, né? Nós temos vários textos que falam de saudade. Pessimismo, o escapismo, o que é o escapismo? É escapar da realidade e os artistas românticos faziam isso muito bem na sua poesia e a idealização amorosa. Então nós tivemos tudo isso e detalhe, essas características são características do romantismo que foram trazidas para o Brasil. Afinal de contas, o romantismo começa na Europa e é trazido para o Brasil com os nossos artistas. No caso do Gonçalves Dias, ele faz tanto lírica, ou seja, ele vai falar de amor, quanto ele também faz textos épicos. Na lírica, há o exagero na representação da vida. Os temas
de dores de amor, tá certo? Da idealização da mulher. A mulher romântica é uma mulher idealizada, perfeita. É uma mulher muito branca, loira, do olho claro, modelo europeu e não modelo brasileiro. No entanto, em alguns poemas já aparece a mulher indígena, tá certo? Mais ainda idealizada. Saudosismo, pessimismo, a tristeza, o fascínio pela morte também já começa nessa primeira geração. Na épica, quem é o nosso herói? O índio. Então, a épica da poesia do Gonçalves Dias tem como herói o índio. Então, ela vai ser uma épica indianista, tá certo? Baseado nesse herói medieval que eu já disse para vocês. Como assim, Patrícia? Porque quando eles iam comparar o índio, a força, a coragem, enfim, eles comparavam ao cavaleiro medieval, aquele que foi apresentado para vocês já nas novelas de cavalaria, ok? E o nosso indianismo vai ser a nossa expressão, ele vai expressar a nossa cor local, principalmente a nossa natureza. A natureza brasileira no indianismo, ela é exuberante. Diferente do arcadismo, que acolhe os amantes, no Brasil, ela tem as cores brasileiras, certo? Ela é extremamente exuberante. Por quê? Porque a perspectiva era criar uma identidade nacional, era fazer com que a Europa acreditasse que aqui, o Brasil, era um novo paraíso, ok? E a idealização amorosa. Na temática indianista, a temática épica indianista que a gente fala, né? A gente tem, mais uma vez, como eu disse para vocês, o índio tratado como nosso herói nacional, tá certo? E há o destaque pela bravura, o índio é um guerreiro, a apresentação dos seus costumes, inclusive a perspectiva do Gonçalves Dias é apresentar os costumes do indígena, mas sempre na perspectiva do herói. Por quê? Porque o índio é o homem bom, ele tem aquele sentimento de honra, ele é corajoso, ele é capaz de dar a própria vida para ajudar quem ele resolveu ajudar, aquele de alguma forma diz que vai ajudar, tá certo? Então esse primeiro momento da nossa literatura romântica, ela vai trazer todo esse viés. Vai ter um modelo europeu como influência, mas é claro que a gente vai colocar o nosso modelo brasileiro. Para isso, a gente coloca o índio, coloca a cor local, né? A gente coloca a natureza brasileira, os aspectos do nosso nacionalismo, tá certo? Espero que você tenha compreendido, bons estudos e até a próxima!